Olá amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu quero bater um papinho com vocês aqui sobre a primeira semifinal da Copa do Mundo, a Copa do Mundo já tem um finalista definido, e a seleção espanhola, França 0, Espanha 2 é o jogo que ocorreu hoje no dia 14 de julho de 2026. Semifinal de Copa do Mundo. E os dois, Espanha e França, vêm fazendo um clássico, uma rivalidade que tem crescido muito nos últimos anos. E principalmente para o lado da Espanha, que é a que vive a melhor fase entre os dois, né? Vamos começar ditando aqui como é que é a rivalidade entre Espanha e França. Ambos não têm como um ao outro o seu maior rival. Na verdade, o maior rival da França é a Inglaterra. Eles têm uma rivalidade maior com a Alemanha, também tem uma ali com a Itália. E eu digo mesmo da Espanha, cujo seu maior rival é Portugal. É, tem uma rivalidade ali com a Holanda, com a Inglaterra também, com a Itália. A Itália que é mais futebolisticamente falando, né? Perdão. Mais futebolisticamente falando, porque eles se encontram muito em momentos decisivos, né? E a Espanha e França têm sido assim. Na verdade, esses dois países já nutriam uma rivalidade entre si desde as guerras napoleônicas. Porque a França e a Espanha sempre foram meio que aliadas, né? Se você tinha uma amizade muito conhecida entre Inglaterra e Portugal, nós também tínhamos outra que era mais desconhecida entre Espanha e França, principalmente porque ambos eram rivais dos outros dois amigos, né? Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Também aconteceu uma coisa que pode ser que tenha mudado ou não, foi os antecessores dos franceses, os francos, né, terem derrotado os mouros na Península Ibérica quando os mouros tentaram invadir o Reino Franco. Isso barrou o avanço mouro pela Europa e acabou abrindo espaço para os 700 anos da Reconquista Espanhola e Portuguesa, né, da Reconquista da Península Ibérica, né. E aí depois foi-se uma amizade longa aí, né, principalmente os dois batalhando muito com Inglaterra e Portugal, né. Nas guerras napoleônicas, a França e a Espanha começaram como aliadas, né. Quando Napoleão Bonaparte ali estava atacando geral, a Espanha ajudava, principalmente quando foi em Portugal. Os franceses, Napoleão, ele determinou que ninguém da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Só que alguns contrabandistas espanhóis, né? Isso foi depois dos portugueses já serem dominados e o Dom João fugir aqui para o Brasil. Aí, quando ele volta a ter o coisa do Dom Pedro, né? Também fundou a primeira imprensa da história brasileira, que foi a imprensa régia, né? Para você que não sabe, em 1808 foi fundada a imprensa régia com a Gazeta do Rio de Janeiro, justamente por causa das guerras napoleônicas e a vinda da família real para o Rio de Janeiro, né? Aqui para a colônia brasileira. E aí, alguns contrabandistas espanhóis estavam fazendo comércio com os ingleses. A França não gostou muito disso, principalmente da Espanha não ser tão dura assim com esses contrabandistas. E aí, dizendo meio que com a desculpa de que ia mandar tropas para Portugal, os franceses vão lá e atacam os espanhóis no que ficou conhecido como a Guerra Peninsular. Essa guerra é, ela não foi uma guerra como qualquer outra. O Napoleão ele utilizava muito uma tática de destruir, de guerra direta, de guerra total praticamente. A guerra total, na verdade, ele foi mais desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, é verdade. Mas o Napoleão ele usava uma tática ultra-ofensiva de guerra, digamos assim. A Espanha, ela não tinha muito como lidar com isso, é verdade. Mas, por causa disso, foi feito tipo a Espanha se defendeu de forma meio guerrilheira. Foi mais guerrilhas que foram travadas ali. Tipo, a guerra acontecia muito em cidades, tinham muitos exércitos de civis que formavam exércitos e não dava para compreender quem era suspeito e quem não era. Isso atrapalhava bastante os planos de Napoleão, que teve uma hora que afastou, né? Que deu uma caída, depois ele tentou até resolver o problema. Essa guerra e o
Por que que eu tô dizendo isso? Porque isso parece muito Vietnã, por exemplo, para os Estados Unidos. Ou um pouquinho mais além, Afeganistão para a União Soviética. Isso foram guerrilhas, tá? Né? E a grande potência sendo ali, aos poucos, destruída, principalmente depois da invasão à Rússia, Napoleão foi exilado pela primeira vez. Aí a França enfrentou um certo período de paz, né? Por um momento, porque o Napoleão escapou da primeira prisão, voltou, os franceses gostavam dele, reaclamaram ele como rei e os espanhóis se juntaram numa coalizão com muitos países aí para derrotar o Napoleão e finalmente ele foi preso na ilha de Santa Helena e acabou morrendo. Nunca mais se viu Napoleão, nunca mais se viu rivalidade, por exemplo, entre Espanha e França. Na Primeira Guerra Mundial, a Espanha ficou neutra e na Segunda Guerra Mundial, os espanhóis, apesar de não irem, né, não participarem diretamente, eles mandaram tropas para a guerra no que ficou conhecida como a Divisão Azul, que tinha tropas portuguesas e espanholas, né? Perdão. E aí a rivalidade, como muitas outras, ela aumentaria por causa do esporte, principalmente por causa do futebol, né? Especialmente aí o futebol, que é o que eu vou falar hoje, né? E tudo aconteceria mais recentemente, na verdade. O que acontece? A França eliminou, por exemplo, a Espanha na Copa do Mundo de 2006. E naquela época, os franceses eram tão fortes e tão fortes que eles levavam sempre a melhor contra os espanhóis. Entendeu? Sempre a melhor. E em todos os confrontos que tinham, praticamente. Depois, acabou a grande geração francesa, passaram por uma crise grande e tudo. E aí, os espanhóis deram uma subida no futebol e ganharam sua primeira Copa do Mundo. Nesse entremeio, na verdade, essa Copa do Mundo foi no entremeio entre as duas Eurocopas. 2008 e 2012 que a Espanha levou. Em 2012 eles se enfrentaram nas quartas de final, Espanha 2, França 0. A Espanha vencendo a França que já não tinha mais aquela hipergeração. Depois o Didier Deschamps assumiu, mudou completamente o jogo francês, veio uma geração nova por aí e a França simplesmente ganhou, subiu para o topo do futebol enquanto a Espanha só foi caindo e caindo e caindo no futebol, tá? Perdão, o que mais? A França começou a levar a melhor nos confrontos contra a Espanha. Aconteceu deles terem uma final. Uma final da Liga das Nações de 2020-21. E a França, de virada, venceu a Espanha, né? Depois, meus amigos, o Luiz de la Fuente vai lá e assume, né? E quando esse cara assume e chega essa geração nova, os espanhóis ficam imparáveis. Eles vêm para a Eurocopa de 2024 já como uma seleção emergente, favorita, que venceu a Liga das Nações em cima da Croácia. E aí eles enfrentam quem nas semifinais, depois de uma campanha esplendorosa? A França. E o Rabiot disse: eu não conheço Lamine Yamal. Não conheço Lamine Yamal. E foi conhecer tomando gol. A Espanha vence a França de virada por 2-1, com o gol do Lamine Yamal tendo saído em cima do Rabiot, né? Vai para a final para vencer a Inglaterra. Depois, no ano seguinte, no mesmo ano, 2024, pouco depois que terminou a Eurocopa, nós tivemos as Olimpíadas de Paris. E no futebol, a final só podia ser uma. Espanha e França. A Espanha estava muito melhor, conseguiu abrir um 3-1, só que a França vem no finalzinho, empatou heroicamente, mas teve a atuação incrível do Fermin ali. O jogo foi para prorrogação. Na prorrogação, o Fermin ainda desencantou de novo, a Espanha conseguiu um 5-3 e a França não conseguiu ir buscar mais o resultado. E venceu 5-3 5 para a Espanha, 3 para a França. E aí, vem a Liga das Nações de 2024-25, eles se encontram nas semifinais. A Espanha tendo muita dificuldade nas quartas de final, num jogo de ida e volta contra a Holanda, em que eles empataram o primeiro jogo por 2-2 e o segundo por 3-3, né? E
passaram nas penalidades. Os holandeses provando de derrotas nas penalidades. Mais uma vez, né? Como foi nessa Copa do Mundo. E aí, eles se enfrentaram, mas dessa vez era jogo único. Na data FIFA foi definido o jogo único entre eles e a final, né? E aí o que acontece? A França vai tomar um baile da Espanha naquele jogo. A Espanha começa com 4-0, a França diminui, faz o 4-1, mas o Lamine Yamal faz o quinto gol espanhol. O Luis de la Fuente resolve fazer substituições e diminuir um pouco o ritmo do time para um eventual final. A França se aproveita disso, faz mais o 5-2 com o gol contra do Dani Vivian, 5-3, 5-4 e fica nesse 5-4. Porque não deu mais tempo da França tentar o quinto gol, né? O jogo acabou. Mas mais uma eliminação da Espanha contra a França. E chegou essa Copa do Mundo de 2026, com os dois times sendo favoritos, já desde o início cotados para fazerem essa semifinal, e eles responderam fazendo-as. Né? Fazendo essa grande semifinal entre Espanha e França, não foi um jogo lá muito esplendoroso, tá? Porque a Espanha, no começo, ela estava com alguma dificuldade do encaixe da sua marcação, né? A França estava conseguindo fazer o jogo fluir um pouco mais, mas eu estava vendo um time francês com menos fome. Eu já vim alertando aqui que a França já não tinha fome, o desejo necessário para ganhar essa Copa do Mundo de verdade. Parece que eles estavam só no ritmo de festa. Ritmo de festa, assim como foi com a Argentina na maior parte da Copa do Mundo, né? Agora ela vai enfrentar um adversário forte. E a França não teve dificuldade nenhuma, por exemplo, num confronto de quartas de final contra Marrocos, né? Mas agora, meu amigo, do início ao fim, praticamente, foi a Espanha dominando a França. Cara, é incrível como o Unai Simon, ele não é um goleiro craque, ele é um goleiro bom de mediano para baixo. Ele não é um super goleiro bom não, tá? Um goleiro do caralho não. E ele errou alguns lances, ele chegou a errar alguns lances e mesmo assim voltou para salvar porque os jogadores da França não batiam ao gol quando ele estava adiantado. Cara, ele saía muito, quando ele sai de líbero, ele erra os passes que ele tem que dar para os companheiros e deixa o gol escancarado. Ele não pode fazer isso, por exemplo, numa final de Copa do Mundo, porque senão pode dar ruim, cara. Pode dar muito ruim. A Argentina não é besta, vai fazer o negócio, não vai fazer que nem a França e simplesmente não chutar, né, ter a dúvida. A Inglaterra também não, a Inglaterra vai chutar, qualquer oportunidade que ela tiver de se livrar da bola, ela vai fazer, principalmente aí, né. E o Unai Simon não pode bater cabeça desse jeito, tá? A Espanha não vinha convencendo tanto, mas dessa vez contra a França, meu amigo, o negócio é diferente. O primeiro gol foi do Oyarzabal de pênalti, num pênalti em que o Digne, meio ingênuo, tem a bola no alto. O Lamine Yamal vem para disputar essa bola, o Digne não percebe, gira e dá um chutão no garoto, é pênalti. O Oyarzabal pega a bola, bate muito bem no canto do goleiro, e o goleiro não conseguiu pegar o Mike Maignan, né? E aí o primeiro tempo terminou 0 para a França, 1 para a Espanha, com a França querendo melhorar. A França tendo que melhorar. Aí no segundo, os franceses voltaram meio, sei lá o que houve, parece que eles estavam meio apáticos, meio perdidos, não entendi. Mas a França não voltou como esperado, né? A gente sempre pensa que os franceses vão fazer muita força, quando estiverem perdendo. Era uma situação inédita para eles na Copa, eles não tinham saído perdendo de jeito nenhum. Vi uma França badalada e, cara, dá para dizer que é uma certa decepção, dá, mas foi uma campanha já histórica, né? E aí, cara, vem o segundo gol. E o segundo gol, ele é uma loucura. Tem uma jogada de pé em pé com o Rodri participando. E quanta participação fez o Rodri? Tá ditando aquele ritmo do meio de campo, ajudado demais ali pelo Fabian Ruiz, com o número 10 Dani Olmo sendo o nosso querido armador, né? E foi daí, dos pés dele, que surgiu a assistência enquanto ele estava disputando uma bola com o Upamecano. Ele consegue ganhar a disputa, o Pedro Porro sai sozinho na cara do gol e vai lá e faz o 2-0. 2 para a Espanha, 0 para a França. Delírio da torcida, nós aqui em casa gritamos, tava eu e mais os 2 primos meus assistindo o jogo. E nisso que ele faz o gol, a França vai tentar sair pro ataque e vem um contra-ataque
da Espanha. E ó, Lamine Yamal vai, pega a bola, dribla o zagueiro, bate bem, faz o gol, mas ele estava impedindo, tá carecendo de gol de Lamine Yamal, tá? Nessa Copa do Mundo, carecendo, ele não marcou. É, marcou nesse jogo, mas estava impedindo, o gol foi anulado. Tá? O gol foi anulado, o gol de Lamine Yamal. Poderia ter sido o terceiro, cara. E aí a França praticamente não faz nada para reagir. A Espanha baixa um pouco suas linhas, espera, reage mais ao jogo, espera a França vir. E os franceses, cara, eu não entendi o como, mas eles não estavam criando nada. O quarteto que era os quartetos mágicos da frente, o Mbappé, o Barcola, o Olise, o Dembélé, não estavam conseguindo fazer praticamente nada, não conseguiam finalizar, não conseguiam tabelar entre si, geralmente ficavam isolados um do outro, a movimentação não funcionava, o Olise saiu, cara, o Barcola saiu, entrou o Doué. O Doué também entrou e não fez praticamente nada no jogo. Tenta drible aqui e ali, mas a marcação espanhola é muito boa, muito bem encaixadinha. E quando acontece do final do jogo, cara, e no final do jogo a Espanha continua com aquele ritmo, controlando o jogo. Pega a posse de bola e é tudo que os caras queriam. Eles pegam a bola e a torcida é cruel, né, meus amigos? Numa hora dessa, numa rivalidade, não tem essa de respeitar o rival. A França vinha muito hypada, todo mundo dizendo que eles iam ganhar da Espanha, né? Apesar do Lamine Yamal ter dado a declaração de que eles eram melhores enquanto não eram, né? Mas acabou que o Luiz de la Fuente demonstrou tudo, né? Que sabe derrotar a França. E aí toda vez que a Espanha tocava a bola, a torcida, olé, olé, meus amigos, a torcida espanhola humilhando os franceses, o time espanhol humilhando os franceses, dominando do início ao fim, né? Essa batalha entre os dois. Que deu Espanha? E os espanhóis estão na final para o dia 19. A França ainda vai jogar o terceiro lugar. Então o Mbappé pode se consagrar artilheiro da Copa contra a rival Inglaterra ou a Argentina. Nunca se sabe. Será que nós vamos ter uma final finalíssima ou uma final europeia, né? Entre Espanha e Inglaterra ou a finalíssima em Espanha e Argentina, né? Fica a dúvida, será que eles vão colocar a final da Copa e a finalíssima pro mesmo jogo? Eu não gostaria, tá? Eu não acho que seria legal, não. A verdade é essa, né? É, a gente pode, por exemplo, repetir uma história que é a da Espanha, né? A Espanha que vem com muitas coincidências para ser campeã dessa Copa. Cara, em 2010, o primeiro jogo foi África do Sul e México. E em 2026, o mesmo jogo, México e África do Sul, repetem a abertura, tá? Que mais? A Espanha, nas Copas de 2002 e 2006, tinham sido eliminados na sequência nas oitavas de final, né? E aí, 2002 e 6, 2002 para a Itália e 2006 para a França. Em 2018 e 22, a Espanha foi eliminada aonde? Nas oitavas de final. Para a Rússia nos pênaltis e para Marrocos também nas penalidades, né? Marrocos que chegaria às semifinais ali da Copa 2022, se tornando o primeiro africano a tê-lo feito, né? E também na semifinal de 2010, primeiro, nas oitavas de final de 2010, a Espanha bate Portugal por 1-0. E agora nas oitavas de final também bate Portugal pelo mesmo placar, né? Na semifinal de 2010, a Espanha pegou a Alemanha, que tinha vencido, que tinha chegado na sua terceira semifinal seguida. Mesmo caso da França, né? O mesmo caso aí dos dois, tá? E agora nós vamos ter também uma Espanha já atual campeã da Europa, como foi em 2008, tá? Como de 2010 veio como campeã da Euro 2008 e venceu a Copa do Mundo em 2010. Quem sabe, né? Não faça aquilo do mesmo jeito, não sei. Talvez possa acontecer, mas a Espanha tá muito badalada, tá muito forte. O Luiz de la Fuente sabe o que faz com esse time, né? E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a você que assistiu. Eu quero que você diga aí
o que você achou desse jogo maravilhoso. E amanhã tem Argentina e Inglaterra. Eu não falei sobre as quartas de finais entre ambos os times. E amanhã, na verdade, eu vou trabalhar mais tempo. Eu vou pegar o segundo tempo só, tá? Do jogo. Mas eu vou falar aqui pra vocês como é que foi os bastidores de tudo, né? De validade, quando começou, quando se enfrentaram, né? Eu vou trazer até algumas estatísticas, quem sabe. E é claro, comentar desde as quartas de final que os dois times passaram, que é as quartas de final caóticas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu, até a próxima, valeu e fui.